Paz do Senhor Jesus a todos, muito bem-vindos ao nosso momento de refletir. A parábola que nós vamos refletir hoje juntos é sobre o vinho novo e as vestes novas. Apesar dessa parábola ser tratada em outros livros, como Mateus 9, 14 a 17, Marcos 2, 18 a 22, nós vamos levar como ponto de referência o que Lucas escreve no capítulo 5, no versículo 33 ao 39. Diz assim: Disseram-lhe então eles: Por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também o dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Falando com Jesus. E ele lhes disse, Jesus dizendo a eles, Podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado. E então, naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola, Jesus contando uma parábola que era a forma dele trazer os ensinamentos. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o cozer em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Nós vamos ser muito sucintos na nossa reflexão do texto, porque o objetivo dessas reflexões que vamos postando aqui é despertar, fomentar, para que as pessoas que assistam e vejam as reflexões vão na palavra, possam ir na palavra, na Bíblia, e ler o texto, os textos que nós estamos refletindo. Porque é bom ler a palavra, faz bem, é saúde para a nossa vida, é conselho para o nosso dia a dia, para a nossa vida espiritual também. Jesus ele é questionado porque até mesmo os discípulos de João jejuam, porque os discípulos e os fariseus jejuavam até 2 vezes por semana, e os dele não. Ele fala, olha, enquanto o noivo estiver, o esposo estiver, eles não vão jejuar. Porque ele disse, podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles, mas virão dias, Jesus já falando, olha, eu nem sempre vou estar com eles, eles têm que usufruir o máximo. Por que a gente jejua, biblicamente falando? Para comunhão, vitória, certas vitórias, comunhão, fortalecimento do nosso espírito, encher-nos do Espírito Santo. E naquele momento os discípulos tinham um grande privilégio de estar com Jesus ali pessoalmente, ouvindo e aprendendo. Nessa primeira parte, Jesus está falando com eles. Aí Jesus vem uma parábola e fala assim, ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o cozer em veste velha. E aí você perde as duas, Você perde as duas. Tanto a nova quanto a velha, porque não vai suportar o tecido velho, não vai aguentar, e vai acabar se estragando. E mesma coisa ele fala dos odres, Os odres eram feitos de pele de cabra ou de cabrito, onde eles tiravam a pele inteira do animal, costuravam e faziam recipientes para receber o vinho, aqui falando do vinho novo, que é aquele vinho que ainda não iniciou o processo de fermentação, coloca-se lá dentro, faz todo o processo de fechamento, e ele vai fermentar, se tornar o vinho fermentado, vinho maduro. E então aquele odre novo tinha a capacidade de elasticidade para suportar aquela ação do vinho. Coisa que um odre velho que já tinha passado por um certo processo não iria suportar, iria se romper, iria se perder. Então vamos lá. O que Jesus queria
e quer nos ensinar e queria ensinar a eles, né? Primeiro, Jesus estava falando com religiosos da época, né? E mais uma vez a Bíblia nos deixa claro que a religião não é o caminho da salvação. A religião não é o caminho da salvação. A religião ela é estática, engessada, parada, ela tem um pacto consigo mesmo, com as suas ideias, com seus pensamentos, com as suas doutrinas, usos e costumes, enfim. E muitas das vezes vai buscar algumas coisas na Bíblia, tá? Na palavra, para fazer as suas próprias regras. Mas Jesus está dizendo assim, olha, eu trago para vós algo novo. Só que esse algo novo não consegue, não vai sobreviver, ou seja, não vai ser aproveitado naquilo que é velho. Falando ali para os judeus, que Jesus era judeu, e era um rabino, era um mestre, por isso que ele tinha os seus discípulos, e ele praticava então esse discipulado, ensinando e preparando aquelas pessoas para aquilo que haveria de vir depois que Jesus partisse, morresse na cruz do Calvário, ressuscitasse e fosse assunto ao céu. Esse grupo de pessoas que estavam recebendo, absorvendo a palavra do Senhor, iria depois ficar na responsabilidade de levar o Evangelho. Então, para que isso pudesse ser possível dentro do projeto de Deus, o Senhor, ele não foi buscar os melhores. Reparem que quando alguém queria ser discípulo, ele era avaliado pelo rabino, pelo mestre, e ele era escolhido ou não. Jesus não foi buscar os melhores, Jesus buscou, na verdade, os mais simples, pescadores, cobrador de impostos, enfim,